E se você está aí querendo iniciar a sua coleção de suculentas, mas não sabe em que vaso tem que plantar, qual é a plantinha que você vai escolher, quando você vai regar, que hora você vai mudar ela de vaso, em que local você vai colocar, vem comigo que hoje eu vou te dar 5 dicas para você cuidar da sua plantinha. Então, fica comigo até o final que esse vídeo vai ser top. Olá, suculindas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Que bom ter vocês aqui. Tô adorando receber esse carinho, tô adorando esse acompanhamento e tô muito feliz pelo crescimento do canal. Tá indo devagarzinho, mas o importante é que tá indo. E isso, claro, graças a vocês. Eu fiz umas pesquisas básicas por aí pela internet e eu percebi que as pessoas têm muitas dúvidas de como cuidar das suas suculentas, assim, dos cuidados básicos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para vocês, mas eu fiz em 2 partes, tá? Então hoje eu vou dar 5 dicas e o próximo vídeo vai ter mais 5 dicas. São conceitos, assim, bem simples para quem está iniciando, mas que tem muitas dúvidas e às vezes não sabe nem por onde começar. Então fica comigo aí. Se você já estiver gostando, deixa o seu like, compartilha o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Para você receber toda vez que eu postar um vídeo, você já ser um dos primeiros a ficar por dentro do nosso novo conteúdo. Dica número 1: a escolha do vaso. A gente, na verdade, planta suculenta, gente, em tudo quanto é tipo de vaso. Quando a gente começa a ficar fissurada aí por esse mundo, qualquer potinho que a gente vê, a gente já transforma ele na nossa imaginação num vaso para suculenta. Inclusive, eu vou fazer um vídeo para vocês mais para frente, tudo vira vaso, vai ser o termo do vídeo. E eu vou mostrar para vocês as utilidades, inclusive, dos materiais, né, que a gente pode reciclar para a gente diminuir um pouquinho do lixo do mundo. Quando a gente fala de suculenta, a gente fica se perguntando, será que existe um vaso ideal? Será que o vaso que eu plantar, a minha plantinha vai ajudar ela a ficar mais bonita, vai ajudar ela a crescer mais saudável? Aí o que eu fiz? Eu trouxe para vocês o comparativo, assim, os prós e os contras de 2 tipos de vaso, que são os que a gente mais utiliza, que é o vaso de plástico e o vaso de barro. Quais são os pontos positivos do vaso de barro? Primeiro, pelo fato dele ser pesado, você pode colocar ele no chão, e se você tiver um gato ou um cachorro, e eles forem mexer no seu vaso, não vai derrubar, né? Porque ele é pesado, é difícil disso acontecer. Uma outra coisa é que ele consegue manter a temperatura interna do seu substrato. Então, quando a gente está naquele calor de meio-dia, do verão, né, 40 graus à sombra, ele consegue manter a temperatura, então não vai cozinhar a raiz da sua planta. Tá? Então isso é um ponto muito legal, muito interessante. Uma outra coisa também é que ele ajuda na drenagem da sua planta. Então ele vai puxar aquela água que está ali no substrato, ajudando a fazer uma drenagem melhor, a deixar o substrato mais sequinho. Quais são os contras do vaso de barro? Primeiro, ele é mais pesado, fica difícil para você manusear ele de um lado para o outro por conta do peso. Segundo, quando você for comprar, você já precisa comprar um vaso um pouco maior do tamanho que você precisa. Porque por ele ser grosso, então você perde um pouco de espaço interno. Aí precisa comprar ele um pouquinho maior. Com o tempo, conforme ele vai tirando a água do substrato, ele vai formando por fora dele uma camada fina. Primeiro uma camadinha branca, depois ela vai ficando verde. Então é um vaso que você tem que estar sempre lavando, né? Ele exige uma manutenção. Agora, com relação ao vaso de plástico, quais são os pontos negativos? Eu acho que o pior deles é o fato da temperatura, porque o plástico a gente sabe que esquenta. Então, se você não tiver uma proteção, se a sua planta ficar o tempo todo, o dia inteiro no sol, quando chegar o verão, pode ser que você tenha um certo problema, porque ele esquenta demais e ele acaba sim cozinhando a raiz da sua planta. Então isso não é uma coisa legal.
Um outro ponto negativo é que você precisa fazer uma boa drenagem, porque ele realmente pode ser que retenha a água, né? Não é como o vaso de barro que vai sugar essa água. Então, se a drenagem não for muito boa, vai acabar acumulando água ali e isso pode prejudicar a sua planta. Um outro ponto negativo que a gente precisa pensar bastante é que, como são de plástico, são feitos de petróleo, então eles são ecologicamente incorretos, né? Não seriam um material legal para a gente estar produzindo. Vamos reutilizar o que a gente já tem de plástico que pode virar vaso. Agora vamos para os pontos positivos. Agora vamos para os pontos positivos. Primeiro, é um vaso leve. Então, você pode carregar ele de um lado para o outro, né? Que vai ser fácil você fazer esse transporte. Segundo, é barato. Se você for comparar ele com o vaso de barro, o preço dele é bem mais em conta, então fica mais acessível. Terceiro, por ser de plástico, ele é mais difícil de quebrar. Então, se cair de uma determinada altura, você pode ficar tranquila que não vai despedaçar todo o seu vaso. Bom, aí foi, né, os principais pontos que eu achei mais importantes para falar sobre os dois tipos de vaso, sobre os dois materiais. Aí agora você vai fazer análise daquilo que é melhor para você. Vai ver qual é o contexto que você tem na sua casa, qual que é o clima da sua região, se esse vaso vai ficar o dia inteiro no sol, porque tudo isso tem uma certa interferência. Uma outra coisa também, a sua planta, ela dá sinais para você, então ela vai dizer para você se ela está gostando daquele lugar, se ela está gostando daquele vaso, daquele material que você escolheu. Então você precisa observar. Se você vê que sua plantinha não tá legal, então você vai readaptar, tá? Não tem ninguém melhor para te dar o sinal do que a sua própria planta. A única coisa que você precisa é estar atenta. Dica número 2, substrato. Qual é o substrato ideal para as suculentas e cactos? É o substrato airado, é o substrato que não seja compactado. Então, se você pegar na terra, amassar ela na sua mão e a hora que você soltar ela se desfazer, esse é o substrato ideal. O que não pode acontecer é a hora que você amassar essa terra, ela formar um bolinho na sua mão. Daí esse substrato não tá legal. Eu vou deixar para vocês o card em algum lugar por aqui, para vocês acompanharem o vídeo onde eu explico como fazer um substrato ideal. E também vou deixar o link aqui na descrição. Depois que acabar esse vídeo, você corre lá e dá uma olhadinha. Existem duas possibilidades. Você pode fazer o seu substrato, né? Você junta os componentes aí que eu explico lá no vídeo e monta o seu substrato. Ou então, se você não se sente segura para fazer o seu substrato, compre o substrato pronto. Porque aí você vai ter mais segurança, né? Você não vai ficar tão preocupada em saber se você fez certo, se você fez errado, se a sua plantinha está com algum problema por causa do substrato. Então, até que você tenha uma certa segurança naquilo que você vai fazer, compra o substrato pronto. Você encontra em gardens, você encontra no supermercado, você pode comprar pela internet. Tem marcas muito boas, tá? Eu não vou falar aqui por questão de marketing, mas se você fizer uma pesquisa básica, você vai ver que tem marcas excelentes, que aí você pode comprar e usar sem o menor problema. Então, substrato é coisa simples. Se você não quiser fazer, adquire ele pronto, que tá tudo certo. Dica número 3, a escolha na hora da compra. Então, minha gente, quando a gente vai comprar uma plantinha, você não vai querer levar uma coisinha bichada para sua casa, né? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai olhar é a cor da planta. Você vai olhar a aparência da planta. Você vai ver se ela não tá com a cor apagada, se ela não tá murchinha. Então, você vai procurar uma planta que esteja com uma cor mais viva, que esteja com uma aparência mais saudável, mais bonita. Outra coisa, dá uma olhada nas folhinhas, às vezes elas já estão com umas folhinhas murchinhas, meio mole, então isso não é legal quando você for comprar. Um outro ponto também, verifica nas folhinhas, no caule, se não tem mancha, às vezes sinal de bichinho,
Porque aí, quando você comprar, você precisa procurar a planta que tiver mais saudável. Afinal de contas, você está pagando pelo negócio, né? Então a gente tem que comprar um negócio bonito para a gente trazer para casa. E também para não correr o risco dela já chegar doentinha e aí a gente acabar perdendo, tá bom? Dica número 4. Como replantar? Depois que você comprou a sua plantinha e trouxe ela para casa, você precisa fazer o replantio dela. Então, quais são os passos para você fazer isso? Primeira coisa, você vai pegar o seu vaso e vai colocar uma drenagem no fundo dele. Você pode usar argila expandida, pode usar caco de telha, pode usar isopor, pode usar pedrinha de rio. Então, tudo isso você faz uma camada no fundo do vaso. Depois, você coloca o substrato, deixando uns 2 dedinhos antes do finalzinho do vaso, deixa uns 2 dedinhos e coloca o substrato até aquele ponto. Aí você vai pegar a sua plantinha, você vai apertar o vasinho em que ela tá, vai retirar ela com muito cuidado dali, vai limpar a raiz dela. Aí você vai fazer um buraco no novo vaso, vai colocar a sua planta e vai completar com o substrato. No dia que você fizer o replantio, você não precisa regar, tá? Deixa uns 2 dias, aí depois de uns 2 dias você faz a rega. Por cima do vasinho, você também pode colocar casca de pinos, pode colocar caco de telha, pode colocar pedrinha de riacho, para dar um charminho no seu vaso e também para não deixar a folha encostando no substrato, porque se ela ficar encostada, conforme você vai regar o substrato, corre o risco da folhinha apodrecer, tá bom? Dica número 5. Quando regar? Minha gente, vocês só vão regar a planta de vocês quando o substrato estiver seco. E como que eu vou fazer para saber se esse substrato está seco? Você vai pegar um palito de churrasco, um palito de sorvete e vai colocar no substrato. A hora que você tirar, você vai observar se esse palito está muito sujo. Se ele estiver muito sujo, significa que o seu substrato ainda está molhado, então você não vai regar. Se você tirar o palito e ele estiver limpo assim, né, entre aspas, você vai perceber que o substrato já está seco. Aí você vai fazer a rega. Não tem como a gente determinar, olha, você vai regar 1 vez por semana, você vai regar a cada 10 dias, porque isso vai depender da sua região, isso vai depender do lugar que a sua planta está, isso vai depender até do substrato que você está usando. Vai depender também do vaso em que a sua planta foi colocada. Então, assim, não se apeguem a uma regra geral para você fazer a rega. O que manda? Substrato seco, tá? Aí, muito bem, cheguei lá, vi que o meu substrato está seco, vou regar. Você pode regar com uma mangueira, se você tiver muitas suculentas, né? Só que o que você vai fazer? Você vai regar sempre no final do dia. Porque se você regar de manhã, por exemplo, você molhou todas as folhas e depois ela vai pegar o sol. Então, isso vai prejudicar as folhinhas da sua planta. Se você regar no final do dia, até o dia seguinte, aquela água já secou, então a hora que ela pegar o sol, não vai ter nenhum prejuízo para sua folha, tá? Aí, se você tiver poucas plantas, eu aconselho você a regar com uma garrafinha, com um regadorzinho, para você colocar só no substrato. Coloca a água só no substrato. Aí você evita molhar as folhas, que é a melhor coisa que tem, né? Mas se a sua produção for grande, não tem como você fazer isso. Agora, quanto de água eu coloco na minha suculenta? Você pode colocar água tanto na suculenta quanto nos cactos em abundância. Você coloca bastante água até escorrer bastante pelo fundo do vaso. Porque o que vai prejudicar a sua planta não é essa quantidade de água que ela está recebendo, mas é a frequência com que ela recebe essa água. E aí, quando você vai molhar novamente a sua planta? Somente quando o substrato estiver seco, tá? Porque aí você não vai matar ela. Se ela ficar um tempo a mais sem a água, ela não vai morrer. Agora, se você exceder a quantidade de águas, aí sim ela vai morrer afogada. Agora uma diquinha bônus
para vocês. Se você perceber que a folha da sua plantinha está começando a ficar enrugada, ela está dando sinais para você de que ela está precisando de água. Então você precisa regar mais vezes na semana, porque uma suculenta não é igual a outra, gente. Você não pode usar uma regra só com todas elas. Então precisa fazer o quê? Observar. Agora, se a folha começar a aparecer assim translúcida, começar a ficar meio transparente, significa que ela está com excesso de água. Então você diminui a rega, tá? Você espaça mais o tempo em que você vai molhar a sua plantinha. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de deixar um comentário para mim aqui que me ajuda muito essa interação de vocês. Contar para mim como que vocês fazem essa rega, se você sabia de todas as dicas que foram dadas. Eu gosto quando vocês participam. Parece que vocês estão mais pertinho, tá bom? Então, esperem até a próxima semana que vai ter mais 5 dicas de ouro para vocês cuidarem das suas plantinhas. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima e vamos plantando carinho com suculentas. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting